Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui no nosso podcast Metro Quadrado, seu podcast sobre o mercado imobiliário. E hoje vamos falar com o Gustavo Berto, que ele é o fundador da Città Properties, uma empresa especializada em crédito imobiliário. Ajuda você, ajuda o comprador dos imóveis a buscar um banco com melhor taxa de juros, a melhor forma de se encaixar, assim como ajuda as construtoras e incorporadoras. Já são mais de 10 mil contratos que ele conseguiu fechar e ajudar essas pessoas e também R$ 1 bilhão gerados nesse tipo de negócio. Gustavo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui querendo receber você, uma simpatia, uma eficiência, somos colegas da DM ali já há alguns anos, né? Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Ricardo, primeiramente pelo convite, de estar podendo participar aqui da CBN com vocês também. E vai ser um prazer a gente poder dividir um pouco da nossa experiência, do conhecimento para todos. E engenheiro e advogado, também sou engenheiro e advogado, são duas áreas de conhecimento bem diferentes uma da outra, né? Pessoas bem diferentes também, mas que se completam. Eu brinco que ser advogado você conhece a regra do jogo. Qual é a vantagem de ser engenheiro e advogado? Ricardo, sabe que eu sempre tive uma paixão por exatas, então acabei fazendo engenharia civil em virtude disso e também porque a engenharia te abre ali um leque muito grande para a resolução de problemas. Mas a gente também vive num país extremamente burocrático, cheio de leis, então, como você disse, a gente tem que conhecer a regra do jogo. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue tangenciar essas duas áreas, né, uma área mais técnica ali e uma outra mais voltada ali para essa questão de legislação, ajudou muito no que a gente faz hoje em dia, porque querendo ou não querendo trabalhar com crédito imobiliário, é trabalhar com documentos, é trabalhar com avaliações de imóveis, é trabalhar com fluxos financeiros para os clientes. Então, foi nesse mercado que eu achei aí o meu lugar para poder utilizar as duas profissões. E é uma empresa diferenciada, Gustavo, porque a gente vê você é muito respeitado pelos seus pares, né? Todos os nossos colegas incorporadores, o pessoal gosta muito de você. E qual é a vantagem, qual é o valor que você traz para o teu cliente? Quem é teu cliente? Perfeito. Ricardo, é até legal a gente contar um pouco da própria história da Città, né? Quando nós montamos a empresa, ela estava muito focada no mercado de incorporadoras. A nossa história se confunde muito com a chegada das empresas SAs aqui na cidade de Curitiba. Cirela, Rossi, Gafisa, Brookfield. Então, nós estruturamos de uma forma de atender um pouco essas incorporadoras de uma maneira diferente. No passado, era muito comum a gente ter normalmente o correspondente bancário que trabalhava apenas com um banco, né, preponderantemente a Caixa Econômica Federal, ou você tinha a pessoa que era só um despachante, um documentarista, quer dizer, ele não era correspondente, ele não atuava dentro dos bancos. Então, a gente acabou tendo contato com essas empresas, que eu sou muito grato, porque você acaba entender um pouco mais da gestão. Num macro, você tem contatos com diretores de bancos de São Paulo, que normalmente é onde estão a sede dos principais bancos aqui do Brasil. E tudo isso daí trouxe uma experiência para a gente. A partir de 2017, a gente mudou um pouco. A gente foi para o mercado do prontos usado, justamente focando no cliente, entendendo toda essa jornada que ele tem, né? E também focando para quê? Para dar opções, dar uma assessoria um pouco mais completa. Quando a gente falava assim de fazer o processo de financiamento, que era muito intuitivo, e eu conversava com algumas pessoas, nem sempre era uma jornada agradável, porque a pessoa falava, olha, eu fui conversar com o meu gerente. Legal, teu gerente te apresentou apenas a taxa daquele banco. Por outro lado, também não te passava um espectro de como estava funcionando todo o mercado. Então, o que a gente focou lá dentro da Città? Primeiro, dar uma assessoria completa para essa pessoa, entender o que ela quer, o que ela pode. Depois, fazer um full service ali na parte da contratação do financiamento. O que é esse full service? Lá na empresa, a gente não cobra honorários, primeiro de tudo, porque nossa remuneração vem através dos bancos. Nós somos como se fosse um corretor de seguro, mas o nosso produto é o financiamento imobiliário. Segundo, todos os custos que tem com certidões, matrícula, nós entendemos que temos como absorver isso daí dentro da empresa. Então, você vai hoje procurar um financiamento lá com a Città, justamente você não tem custo nenhum do começo até o final, e a gente vai estar te acompanhando do início até o final. O que seria o final? É justamente depois que você assina o seu contrato de financiamento, a gente tem que levá-lo a registro de imóveis. Então, meu serviço começa na hora que você está pensando no financiamento, a gente vai ajudar você a escolher o financiamento e depois te entregar o documento, ou seja, a matrícula do seu imóvel, já no seu nome alienado para aquele agente financeiro. Então você ajuda muito, né, o seu cliente na jornada, esse é o grande valor aí, sem custo, a Perfeito. princípio, porque ele vai estar
sendo remunerado, vai ser remunerado pelo banco futuramente. Perfeito. Agora, o grande custo é os juros, né? E nós já temos experiência de ter visto os juros a 2%, que era um ponto fora da curva, muito baixo, né? O juros anual da Selic, e agora está perto de 15%, então está muito alto. Qual que é o juros ideal e como é que navega nessa variação tão grande de juros? Legal. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente mostrar aqui que, infelizmente, é assim no Brasil, mas conhecendo um pouco do nosso passado, presente e futuro também ajuda vocês na tomada de decisões. As taxas de juros no Brasil sempre flutuaram bastante. A gente tem épocas ali que a gente estava trabalhando em 2012, 2013 com taxas de juros de 8,5%, 9%. A gente chegou num pico lá em 2016, por todo o descompasso de economia que a gente teve, batendo ali na casa de 13%. A partir de 2018 começa a recuar essa taxa, e aí sim a gente teve a tempestade perfeita vinda com a pandemia, porque a gente ficou superavitário de poupança, e a Selic chegou em 2%. Naqueles anos ali a gente teve taxa de juros de 6,5% a 7%. Uma taxa extremamente baixa, extremamente baixa. E depois, lógico, de 2022 começa a subir novamente as taxas de juros. Nós chegamos num pico ano passado, ali perto de alguns bancos trabalhando com 13% novamente. E agora já tivemos uma regressão aí para trabalhar num patamar de 12% ao ano. Falando de uma taxa de juros perfeita, a gente não tem mais espaço, possivelmente, para ter taxas de juros ali de 7%, 6,5% que nem a gente teve, né? Seria uma condição muito, muito atípica, assim, não prevista. Mas falando numa taxa de juros de 9%, 8,5%, é perfeito. Essa daí é uma taxa que viabiliza os negócios, fica mais tranquilo para as pessoas que estão pagando também, né? Mas a gente vai ter uma queda gradual, a queda vai ser gradual. Possivelmente esse ano a gente mantenha a taxa que a gente começou nesse início de ano, vendo alguma coisa talvez para o segundo semestre, já desenhando um pouquinho de redução, mas uma redução mais forte a partir de 2027. E o juros está ligado com a inflação, né, Gustavo? Porque está alta a inflação, tem que subir os juros para tentar conter o mercado um pouquinho lá, apesar da inflação vir do gasto do governo, né? Ela é um custo que vem. Como é que você vê essa correção monetária desses contratos? Porque tem GPM, tem IPCA, tem TR, qual que é a mais usada e como é que funciona isso na prática? Perfeito. Os contratos de financiamento imobiliário, a grande maioria deles são todos indexados a TR, tá? Então, o saldo devedor corrige pela tarifa referencial, que é fixada ali pelo Banco Central. A TR, normalmente, quando a Selic está abaixo de 8,5, ela zera, por isso que a gente teve um período que os contratos de financiamento não tiveram correção, que foi de setembro de 2017 até dezembro de 2022. O que acontece quando a Selic está acima de 8,5? A inflação passa a ser um percentual fixo, de 6%, mais a TR. E aí, lógico, o governo vai dando os incrementos ali na TR para tentar equalizar essa questão do mercado. A TR é muito equilibrada. Em picos de TR, a gente está falando num índice que está corrigindo a 1,5%, 2% ao ano. E quando a gente tem esses picos, às vezes você vai ver a inflação está batendo 10%. É um subsídio, né? Assim. É que a gente precisa ter uma formatação de correção monetária em todos os contratos, por menor que seja, né? Existem algumas carteiras de funding dentro dos bancos que eles aplicam e fazem correção pelo IPCA ou mesmo pelo IGPM. Então, isso daí, aí o banco não vai trabalhar só com funding de poupança, então ele fica com uma carteira livre. Aí é uma aposta muito maior da pessoa a mercado. Normalmente, tem bancos que vão tentar te trazer uma taxa de juros um pouco mais baixa. Então, vou dar um exemplo. Você está trabalhando com 12, né? Mais TR, padrão em todos os bancos. Aí vem um banco e fala o seguinte, olha, eu vou te dar uma taxa de juros de 9%, mas o indexador é pelo IPCA ou pelo IGP, tá bom? O que isso daí reflete? A longo prazo, essa taxa de 9% mais baixa pode ter um reflexo negativo porque você está com o saldo devedor corrigindo pelo índice inflacionário, sujeito a intempéries do mercado, como eu falo, né? E a gente já viu como que funciona aqui no Brasil. Às vezes uma greve de caminhoneiro, que nem a gente teve no passado, acaba reverberando ali quantos meses até você conseguir controlar aquilo. Então, assim, isso daí é muito do caso a caso, acho que de cada pessoa entender, pô, não, a minha quitação é uma quitação a curto prazo, estou fazendo um financiamento porque eu estou vendendo meu outro imóvel. Legal, dá até para pensar no índice inflacionário. Se não for isso, não tem um norte muito próximo ali para quitar o seu financiamento, aí eu indico ficar com o padrãozão da TR. A TR, no fim, é um subsídio, está indo abaixo da inflação. Exatamente. Continuando nessa onda, vamos dos juros, falando agora da correção e a amortização. Explica um pouquinho o que é amortização, de uma forma simples, e os tipos. Tem price, tem saque, tem sacre. Qual que é a mais recomendada? Perfeito. Eu acho que antes de falar da amortização, vou falar bem rapidamente assim, ó.
que você tem dentro de uma parcela do teu financiamento? Você tem a amortização, que é a parte que você está batendo no saldo devedor. Quanto maior o prazo que você paga, né, você pega, menor vai ser a tua amortização. Juros é retorno que o capital que o banco está te emprestando. Vai variar de banco para banco, como a gente falou, uma média de 12 hoje. Além disso, você tem 2 seguros obrigatórios no financiamento. Esses seguros não são produtos a mais, eles são obrigatórios por lei, que é o seguro de morte e invalidez permanente, que na falta do mutuário vai quitar o saldo devedor. Que ajuda muito, isso aí salva muita gente. E o seguro de danos físicos ao imóvel, que se acontecer algum sinistro com aquele imóvel, o banco perdeu a garantia, você também possivelmente não vai querer pagar, né? Então entra esse seguro justamente para cobrir o valor do teu saldo devedor. E explicado tudo isso, aí a gente tem os sistemas de amortização. Sistema SAC, sistema de amortização constante, ou seja, você sai com uma amortização desde a tua primeira prestação, ok? É o sistema mais utilizado para a constituição de patrimônio ainda, é o mais recomendado. Por quê? Porque você vai diminuindo o saldo devedor todos os meses, desde o início. A prestação fica um pouco mais cara, mas ela te dá o conforto de daqui 3, 4 anos olhar que você pagou e está diminuindo aquele saldo devedor. Por outro lado, o sistema Price é o sistema onde as prestações são constantes. Ou seja, você começa pagando só juros e ao longo do contrato, aí você vai aumentando as suas amortizações. Qual que é o problema? Daqui 3, 4 anos você vai ter o mesmo saldo devedor. É isso que vai acontecer. Então, assim, para quem que vai servir a Price? Primeiro, para uma pessoa que vai quitar muito rápido um contrato de financiamento. A média nacional é de 8 a 12 anos. Se você for quitar em 6 meses, 1 ano, pode até dar uma estudada em fazer a tabela Price. Mas mesmo assim, podendo fazer na tabela SAC é sempre melhor, porque você vai ter amortizações desde o começo. A SAC é um misto de Price com a SAC, mas ela acaba não sendo muito aplicada pelos bancos. E aqui já tem uma dica, não são todos os bancos que trabalham com tabela Price. Então, tem alguns bancos que têm algumas vedações, eles veem como um risco maior. Por que vê como um risco maior? Eu posso comprometer 30% da minha renda, legal. Daqui 3 anos, na tabela Price, o meu comprometimento ainda está batendo nos 30%, porque a parcela é fixa. Beleza. Na SAC, a prestação vai caindo. Então, daqui 3 anos, o meu comprometimento de renda também diminuiu. Então, por isso que o banco vê como um menor risco a contratação na tabela SAC. A tabela Price foi muito utilizada lá na década de 80 e 90. Depois que é implementada a tabela SAC, aí os bancos começaram a entender que é um canal muito mais seguro, tanto para o mutuário como também para quem está emprestando. Algumas curiosidades aqui. Exato. Quem inventou a Price foi o Richard Price, inglês, num país que não tinha inflação, então funcionava bem. É o que você falou, no comecinho você não paga nada quase do principal, paga só os primeiros anos, vai pagar o principal na última parte dos últimos anos, né? Agora, com a inflação, descamba tudo isso. E nos anos 90, quando quebraram todo o sistema, por causa da inflação, a Price ficou impagável. Aí a solução foi botar essa prestação mais alta no início, que já limita o quanto a pessoa vai financiar, porque ela vai pegar um imóvel menor, porque vai comprometer mais a renda dela, e vai ir piorando com o tempo, vai melhorando, vai ficando mais fácil da pessoa pagar, que está baixando teoricamente, e se tiver uma inflação que não equipare tanto a renda dela com o aumento da prestação, ainda tem uma folguinha ali, né, para poder a pessoa ter não ficar insolúvel. Aí só tem um ponto da tabela Price, ela é muito importante para um plano que a gente tem aqui no Brasil, que lá ela encaixa que nem uma luva, que é onde? É no plano Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque ali a gente está falando de valores de financiamento mais baixos, só que as famílias elas precisam ter a menor prestação possível. Entre contratar uma tabela Price, uma prestação de R$400, e uma SAC a R$580, por exemplo, esses R$180 é a diferença entre pagar uma água e uma luz. Faz toda a diferença. Então faz toda a diferença. Só que vamos lá, quando a gente está falando de um plano Minha Casa Minha Vida, eu estou falando de um plano subsidiado pelo governo, com taxas de juros muito baixas. Aí hoje se aproxima de empréstimos pessoais hoje, né? Sim. Eu falei insolúvel, insolvente, desculpe. Com relação à parte de entrada, quanto de entrada que você recomenda dar? Eu sei que é perto de 20% a 30%. Dá o máximo que pode? Qual é o prazo que você sugere também? Ou isso depende de cada caso? É isso que você faz lá. Vamos lá, então. O padrão dos bancos é o financiamento para imóveis residenciais, financiar até 80%. Ou seja, a pessoa tem que dispor de 20% de entrada.
Como é uma regra geral de mercado, é legal a pessoa que está comprando um imóvel, ou mesmo comprou um imóvel na planta, que ao menos complete os 20% de entrada. Tá? Sendo conservador, você pode pensar sempre numa entrada de 30%, seria o ideal. Por que isso? Porque nós também temos oscilações de mercado. Ano passado, Funding reduziu um pouco no começo do ano, os bancos tiveram que tirar um pouco o pé do acelerador e começaram a financiar só 70%. Então, as pessoas tiveram que aumentar suas entradas ali de 30% para 30%. Tá? O que eu sempre falo, não se descapitalize tudo. Se, por exemplo, falar, Gustavo, eu posso pegar e dar 30%. Falei, tá bom, mas aí eu vou ficar sem nada. Falei, aí não é bom. Então, vamos financiar 80%. Vou ter uma reservinha, né? Por quê? O legal, na verdade, lógico, é o mundo ideal, mas se você conseguir fazer isso daí, pensa comigo assim, você vai pegar uma prestação de 12 mil reais, 6 mil, 5 mil reais. 5 mil reais para a gente arredondar a nossa conta. 5 mil reais por mês da tua prestação. Se você puder guardar 60 mil e deixar esse dinheiro aplicado, isso daí é o teu colchão de conforto. Porque é um ano de prestação. Porque eventualmente você pode ter uma mudança de emprego, você pode ter a pessoa é autônomo, cair um pouco o rendimento. Pelo menos você sabe que aquela parte ali já está legal também. Legal, né? Então, bacana. isso daí é uma parte que a gente fala. Não precisa dar tudo como entrada, guarde um pouco. Passou um ano, aquele valor está sobrando, ok, então vamos pegar, amortiza vamos amortizar. Lembrando que você sempre que se amortiza, você traz a valor presente, você não paga juros futuros, não paga encargos. Né? Grande dica, essa tua reserva é excelente. E essa parte do comprometimento da renda, tem que ter máximo 30% do que você ganha é o valor da parcela. É a parcela seca, a parcela com esses seguros já, com todos. Como é que funciona? E por que 30%? É bom ficar perto disso, acima, abaixo? Perfeito. O que acontece? Os 30% é uma recomendação que a gente tem do Banco Central. Tá? Recomendação para quê? Justamente que é o que eles entendem que pode ser destinado para a moradia das pessoas e os outros 70% seriam destinados para as outras coisas, saúde, lazer, educação. Falar em 30%, primeiro, o mais importante é o seguinte, a gente sempre vai falar da prestação cheia, quer dizer, eu pego lá a prestação é 5 mil reais, dentro dessa prestação tem o quê? Amortização, juros e todos os encargos, os 2 seguros obrigatórios e mais a tarifa de serviço administrativo. 30% varia também um pouco dentro de banco para banco. E aí vou explicar por quê. Tem banco que vai se ater à renda bruta, tem banco que vai ver, poxa, não, esse cara tem uma renda líquida. Ou outros que vão ver, não, tudo bem, ele tem uma renda assim, mas a renda depreendida, o que seria essa renda depreendida? Pô, ele tem um histórico de cartão de crédito muito grande, ele tem histórico de outros financiamentos que ele fez, então a gente já tem um histórico dessa pessoa mapeada de quanto que ela vem pagando de prestações nos últimos 10 anos. O banco tem acesso a tudo isso hoje, né? Então são os robozinhos que ficam ali em cima. Então os 30% para você ter, assim, calcula lá, a minha prestação é de 5, no mínimo uma renda ali de 15 a 16 mil, tá? Para você ter ali uma conta de cabeça, né? Perfeito. E qual que é o maior erro que você vê, né, nesse mercado, assim, qual é o que está constantemente querendo se pudesse mudar isso, você mudaria na cabeça do cliente? Aqui no Brasil a gente tem uma mania de encontrar o imóvel, sair comprando, para depois descobrir como que vai pagar. Primeiro você escolhe onde vai morar, depois você vai ver se pode ou não. Né? Tá. Então eu brinco muito com os clientes, às vezes eu falo, você já me contou a tua história, eu sei o que você quer, agora a gente vai entender o que você pode. Isso daí é bem importante. Então, um dos erros que eu vejo é pessoas, às vezes, fazendo proposta, tudo, sem ter checado o crédito, se está aprovado ou não, se aquela prestação cabe ou não. É interessante que ela faça a simulação, né? Tudo bem, você vai ter um norte, mas precisa entender um pouco mais a fundo. Então, eu sempre falo que a pessoa, o ideal, o mercado ideal é a pessoa primeiro buscar o crédito. Tem muitas pessoas que falam, mas eu nem escolhi o imóvel. Vamos lá, o crédito é seu o crédito, não é do imóvel. Quanto que eu tenho para poder comprar? Isso. Aí você vai chegar naquela conta. Beleza, eu tenho 100 mil reais de entrada, ótimo. Tenho 400 mil aprovado, eu já sei o que eu consigo comprar. Entendi. Consigo comprar Aí um imóvel vai de ao 500 mercado. mil. Aí você Sabe vai que ao eu fui mercado. corretor, Gustavo, nos Estados Unidos, tanto em Nova York quanto na Flórida, há alguns anos. E no começo me assustava porque, como corretor, a primeira pergunta que você faz é quanto que você tem para comprar. E para nós brasileiros, isso era até meio grosseiro.
Se perguntar a pessoa quanto dinheiro você tem, ninguém tem, né? Quanto você ganha? Não é uma coisa. Hoje em dia está mais comum isso, que é o que você está dizendo, né? Eu acho que o pessoal mudou. Isso daí é uma coisa que vem mudando muito, assim, porque eu lembro que quando a gente começou, às vezes eu falava com os corretores, né? Eu falei, olha, a gente precisa do imposto de renda do seu cliente para ver a renda Sim, dele. Ah, mas ele não quer mandar. não Só era que eu falo comum. assim, poxa, meu amigo, mas vamos lá, ninguém está comprando bala na esquina, a gente está comprando um imóvel, então tem que ter isso daí bem certinho, né? Perfeito. Nós temos uma série na coluna Metro Quadrado, que é nas terças-feiras, às 16 horas da tarde, ao vivo não, na rádio CBN, que a gente fala da máquina de construção patrimonial, que é um negócio que é usado no mundo inteiro. Você dá uma entrada, compra um imóvel para investimento, né? Você dá a entrada, financia, aluga e tenta casar ali a parcela do financiamento com o aluguel, uma sobrinha ali, e você fica na reserva. E com isso, quem paga a conta é o aluguel. E você vai fazendo isso, o primeiro imóvel demora um pouco mais, demora alguns anos, às vezes, muitos anos, mas da hora que você quitou o primeiro, você faz com o segundo, e daí você tem dois para pagar o primeiro, o segundo, e assim você vai crescendo e tenta se aposentar com isso. Muita gente vive disso. Como que você vê essa máquina patrimonial? Eu vejo de uma forma perfeita e eu vou explicar por quê. Primeiro, quando a gente toma um financiamento, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou catalisando aquela compra. Às vezes eu queria fazer um investimento no imóvel de R$ 300.000, mas eu não disponho disso. Ok, então você pode pegar e ir atrás do teu financiamento. A parcela do financiamento, a gente falou um pouquinho atrás aqui, sistema saque, a prestação vai caindo ao longo do tempo. Qual que é a tendência natural do aluguel? Subir ao longo do tempo. Então, essa curva sempre vai ficar mais Ah, favorável a você. legal isso, bacana. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Então, é uma forma de você formar isso. Da mesma forma, Ricardo, eu também falo assim, ó, investimento, às vezes a gente tem que entrar e tem que saber a hora de sair, né? E aí eu também quero dar uma segurança para quem quer fazer essa questão patrimonial. Gustavo, minha ideia era, na verdade, comprar esse imóvel, deixar para locação, só que não acabou dando muito certo, eu não estou com comprometimento de renda ruim com aquele imóvel neste momento, e agora? Eu vou perder tudo? Não, você vai vender o imóvel e vai realizar o que você já pagou. E é isso. Legal. Imóvel se vende. É aquilo que eu falo, você não precisa esperar ficar inadimplente para o banco. Não precisa ter tanto medo assim, você Não, consegue sair, né? exatamente. Perfeito. E como é que você compara o financiamento com a parte do consórcio? Que também o brasileiro gosta muito do consórcio. Legal. Né? Eu acho que é o seguinte, primeiro ponto é, quanto mais produtos existirem que facilite as pessoas a adquirirem imóveis, seja com financiamento ou consórcio, isso daí é fundamental. Então, o consórcio ele vem justamente para agregar no mercado, sempre, sempre. Agora, o consórcio, ele é uma questão mais voltada para um planejamento que eu chamo médio e longo prazo. Vou começar a pagar uma carta, à medida que evoluir, talvez eu pegue outra, para unificar essas cotas. E aí eu vou constituindo esse meu consórcio, até o momento que chega, aí eu posso contemplá-lo naturalmente, eu posso dar um lance. Para quem está comprando o que eu chamo curto prazo, o que é o curto prazo? Olha, meu planejamento de vida é daqui 6 meses, daqui 4 meses, está mudando para esse apartamento. Não vai dar tempo de pegar e contemplar uma carta de consórcio e comprar uma já contemplada com ágio, pode não ser a melhor operação financeira para você. Então, eu sempre falo assim, tem um sapatinho para cada pé, depende do momento que você está vivendo ali, né? Mas, mais uma vez, eu gosto de frisar isso. São produtos, eles não se competem, na verdade, eles só agregam, eles somam no mercado, como nós temos aí em outros lugares também. E para fechar, no final você vai dar a tua última palavra, mas para fechar a parte de perguntas. Financiar é um grande compromisso, né? Para 10, 20, 30 anos, agora está aumentando para 35 anos até. E a pessoa pode ficar desempregada no meio. Daí hoje tem uma lei que, dessa fiduciária, que rapidamente tira a pessoa do imóvel, vai para leilão. Como que você vê esse risco da pessoa perder o emprego ou mudar a situação financeira, ficou doente? Como é que, na prática, isso como é que faz? Crédito imobiliário, se a gente colocar um mercado aí que a gente já tem passou de R$ 1 trilhão, a gente vai falar numa métrica aí de uma inadimplência muito baixa, que ano passado não chegou a 1%. 1% o que seria? Pessoas que estão devendo mais de 3 prestações. Tá. Então, assim, ele é muito seguro. E eu entendo que até em virtude disso que a gente começa a amadurecer. As pessoas entendem hoje que
Na falta do pagamento, está muito mais ágil do que da época da hipoteca. O instrumento da alienação fiduciária ele é muito mais célere e tem que ser célere mesmo, porque quanto menos risco para o banco ele tiver, mais fácil fica ele devolver mais isso. dinheiro aparece no mercado, né? Claro. Mais fácil e vai cair a tua taxa de juros. Né? Mas o que eu vejo? As pessoas justamente elas já veem isso hoje. Poxa, não vai dar certo, está na hora de vender. Vende, mesma coisa. É a história do carro, né? Só que as pessoas agora aprenderam que com imóvel é a mesma coisa, né? Eu vou deixar o banco retomar o meu carro? Não. Lá entrega, vende. Mesmo saída que você falou agora há pouco. Exatamente. Vende, né? Mas é um mercado muito bom, Ricardo. Ele é bem austero nesse sentido, né? Na inadimplência muito baixa. Excelente. Acho que conseguimos esclarecer muitas perguntas. Quem tiver mais perguntas, manda para a gente aqui. Nosso site é o www.reisre.com. Lá você pega mais informações sobre as colunas, sobre o podcast, também sobre o mercado imobiliário. A gente trabalha como síndico profissional e também faz a estruturação de negócios imobiliários. Então, são nossas 3 áreas: comunicação, estruturar negócios e gestão de condomínios. O Metro Quadrado está na coluna semanal, nas terças-feiras, aqui na Rádio CBN em Curitiba. E também tem o podcast, que se consegue ver no Spotify e no YouTube, da Rádio CBN em Curitiba. E todas as colunas e todos os nossos podcasts estão lá disponíveis no site da Rádio CBN em Curitiba. E deixamos aqui a última palavra para você dar uma dica para o nosso ouvinte aqui, para o nosso seguidor em relação ao mercado de financiamento imobiliário. Perfeito. Nos últimos anos a gente está meio contaminado aí com muitas notícias que as taxas de juros estão altas, que às vezes a gente tem que esperar baixar a taxa de juros para começar a procurar um imóvel ou mesmo fazer um investimento. Eu só vou explicar uma coisa para vocês, não esperem. Por quê? Porque a taxa de juros é transitória e o imóvel é único. O metro quadrado que você comprava há 3 anos atrás, você não compra mais hoje. Mas o financiamento mais caro que você tomou há 3 anos atrás, a partir do momento que a taxa de juros está mais baixa, você faz portabilidade, você só troca de banco. Então, o recado que eu quero dar para todos vocês é assim: façam suas contas, aprove o crédito de vocês, não tenham medo se agora está um pouco mais alto o crédito, porque é muito oscilante no Brasil, a gente falou sobre isso aqui, e possivelmente ali a partir de 2027 a gente já está com espaço para essa taxa de juros cair. Então você pode concretizar o teu negócio hoje, muda de banco amanhã e está tudo resolvido. Ajusta a parcela para mais baixo, se baixar, perfeito. E se não baixar, você já está com a casa garantida, né? E Gustavo, onde é que acha a Citar, onde é que acha você para poder fazer uma consulta aí sobre crédito imobiliário? O jeito mais fácil de encontrar a gente é só ir nos principais sites de pesquisa, digitar lá Citar Properties, vai já aparecer todo o nosso site, ali tem todos os nossos canais de comunicação. Nosso escritório fica aqui em Curitiba, o físico, mas a gente também tem um atendimento remoto muito bom. Então, fiquem à disposição, seja para dúvidas, com planejamento. A Citar está de portas abertas para todos vocês. Então, a Citar, se procurem em qualquer buscador, Citar Properties. A nossa empresa se busca no www.reisre.com. É um prazer estar com você. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Gustavo, por estar aqui, dispensar um pouco do seu tempo e todo esse conhecimento para nós, para os nossos seguidores aqui. E lembre sempre, tudo passa, mas os imóveis ficam. E, se bem geridos, gerando renda por gerações. Ricardo Reis, para a CBN. Forte abraço. CBN, a rádio que toca notícia.